Tá aí, vamos a uma entrevista aí de Badólio, né? Badólio, essa entrevista foi feita por Geraldo Silva, Badólio contando a história dele no rádio e a história dele de vida. Vamos ouvir. Temos a alegria de participar com a presença do amigo, comunicador, companheiro de trabalho da Rádio Rural, Badólio Araújo, ele que trabalhou muitos anos na Rádio Rural, na rádio AM Parelho Limitada, que era política. Depois a Diocese de Caicó comprou a rádio e Badólio Araújo teve início nesse processo. Então nós vamos fazer a pergunta seguinte a Badólio. Badólio Araújo, fale um pouco sobre a história da Rádio Rural AM Parelhas e um pouquinho só do início desta Rádio Rural, ou da Rádio AM Parelho Limitada. Bom dia. Bom dia, Geraldo Silva. Bom, eu vou começar falando como chegou a rádio em Parelhas. Ela veio a Parelhas através do grupo Gessé Freire. Eles eram políticos na época. Um era deputado estadual, Nelson Freire, e outro estava iniciando na política como candidato a deputado federal, Fernando Freire. E devido à influência que eu tinha como correspondente da Rádio de Currais Novos de Caicó, Rádio Currais Novos, Rádio Ouro Branco de Currais Novos, Rádio Rural de Caicó, Rádio Cidó de Caicó, os políticos resolveram trazer umas emissoras de rádio para o Siridó, devido àquela época de 5 anos de mandato para José Sarney. Então José Sarney prometeu essas emissoras desde que tivesse o apoio aqui no Siridó. Então houve uma reunião em Natal e Currais Novos, ficou certo uma emissora para Parelhas, uma para Jardim de Siridó, outra para Caicó, outra para Currais Novos. Então Currais Novos teve a Rádio Ouro Branco, que era de Zé Agripino e Iberê. Caicó veio a Rádio Siridó através de Vivaldo Costa, né? Jardim de Siridó através dos Medeiros, e Parelhas através dos Freires, junto com o sistema político de Parelhas, que hoje é chamado Bicudo, né? Era Arena, depois PDS, PFL. Então a Rádio de Parelhas foi entregue. A organização de uma rádio para Parelhas ficou sob a missão do Grupo Freire. Eles construíram essa emissora, conseguiram o canal através do governo federal e colocaram a rádio aqui, era a Rádio AM de Parelhas Limitada, colocaram em Parelhas e entregaram ao grupo político, que era liderado por Mauro Medeiros, Salvador Mauro Medeiros, Ulisses Bezerra Potiguar, Arnoldo Mazeiro, ou seja, o povo do lado do PFL aqui, né? Mas eles colocaram a rádio aqui, mas o pessoal de Parelhas não era dono da rádio. Os donos da rádio eram os Freire. É tanto que eles deixaram essa rádio aqui, foi praticamente abandonada. Eles nunca chegaram para o grupo daqui e dizer, vocês são donos da rádio, não eram. Então o pessoal daqui apenas usufruía politicamente dos programas de notícias, essas coisas. Agora, os Freire eram os donos da rádio, mas eles deixaram a rádio praticamente abandonada. A rádio chegou a um ponto de ter a energia cortada várias vezes, como também já tinha acontecido. Cortava a energia, negociava, não pagava, depois cortava de novo, e assim, graças a Deus, apareceu a Diocese de Caicó, que soube que a rádio estava à venda. Aqui falaram que quem ia comprar era o bispo de Macedo, daquele que é Universal de Deus. A Assembleia de Deus falou em comprar. Cipriano Corrêa chegou a se balançar para comprar, mas só que ninguém tinha nada de ou não tinha dinheiro ou não tinha vontade, porque a rádio interior dá prejuízo, né? Mas que ano foi que a Diocese, os padres, se você se lembra, que compraram essa rádio? Bom, eu tenho a impressão que um grande baluarte para que essa rádio fosse comprada foi o padre Manuel Pedro Neto. O padre Manuel Pedro Neto, quando soube que os crentes iam comprar a rádio, mas os crentes eram tão inexperientes, quando eles falaram em comprar essa rádio, disseram logo, nós vamos querer patrocínio de 3.500 rurais, 3.500, já era reais, né? 3.500 reais por mês. Olha, 3.500 é muito dinheiro. Eles queriam que a prefeitura de Parelhas pagasse isso, a de Equador, a de Santana, Carlos Luiz Danta,
Quer dizer, qual era o prefeito que ia pagar R$3.500 por mês? E disseram que ia passar dia e noite evangelizando, não sei o quê. Os prefeitos disseram logo, olha, eu não colaboro porque não é a minha religião é católica. Eu acho que 100% dos prefeitos de Seridó na época eram católicos. Então eu não ia comprar uma rádio, pagar. Isso era o máximo. Eu acho que eu disse a um cliente uma vez, olha, as prefeituras não pagam 350 reais, quanto mais 3.500. É mesmo, é. Pode ficar certo, são todos católicos. A maioria do povo é católico. Eu não tenho nada contra a igreja protestante, né? Mas eu acho que uma rádio evangélica aqui em Paris só ia ser ouvida pelo evangélico. Então os prefeitos não têm esse interesse. Então eles desistiram um pouco. Foi quando o Padre Neto entrou na jogada, se comunicou parece que até com o Dom Eugênio Salles, não sei se é verdade. Dom Eugênio Salles, parece que ele deu uma grande ajuda, que é um de muita força na igreja católica, apostólica romana, né? Era cardeal na época, arcebispo do Rio de Janeiro. Hoje ele já é arcebispo emérito. Então eu pulei de alegria com o Rural de Caicó vai comprar. Que ano foi? Você se lembra o ano? Isso foi em 1900 entre 88 para 89, já em 89. Então a Diocese de Castro, não, muito depois. A rádio veio para aqui em 90, a Rádio Rural, a Rádio AM de Parelhas. Foi inaugurada de 1º de setembro de 90, naquela campanha Zé Agripino para governador, né? Zé Agripino do lado do PFL e parece que Lavô Zemar do lado do PMDB. Então os freios estavam com o Zé Agripino botaram a rádio. Agora passou a rádio quase fechando, 90, 91, 92, 93. No final dos anos de 1995, a rádio estava à venda. Mais ou menos a partir de maio de 1995, a rádio estava à venda. Então a Diocese entrou na parada, graças a Deus, salvou a rádio, que ela ia fechar. A Diocese comprou. No dia 5 de novembro de 1995, foi o dia que a Diocese assumiu a rádio de Parelhas. Aí passou a chamar Rádio Rural AM Parelhas, já pertencente à Diocese, à Fundação Educacional Santana, tendo à frente o Monsenhor Alzônio Teste de Araújo, o bispo, o bispo na época ainda não era aquele Dom Jaime Vieira Rocha. Depois que a rádio houve a inauguração aqui, no dia 5 de novembro de 1995, houve uma missa solene lá na Matriz de São Sebastião, celebrada pelo Monsenhor Alzônio Técio, os funcionários já escolhidos, de todos que tinham lá. Na época, só ficou eu, Joelma veio depois, Jailson depois, aí veio, eles trouxeram Valdo Nogueira, que é a grande voz de Seridó, né? Melhor até que ele é o Bezerra, talvez, em termos de voz, uma voz mais bonita que ele era o grande papa da radiofonia seridoense. Mas ele já estava perto de se aposentar. Então, veio Valdo Nogueira, eu fui aproveitado, veio Milton Júnior, um tempo depois Milton Júnior de Jardim Seridó, né? Então, no dia 5 de novembro de 1995, houve uma missa cantada na igreja, o Padre Tessa apresentou o povo que trabalhava na rádio, inclusive eu. Aí de lá, depois da missa, houve a reinauguração da rádio, com a presença do Padre Tessa, eu, Evaldo Nogueira, Getúlio Costa, já indicado para ser o gerente, veio Assis Moraes, que era de Caicó, veio para cá, veio o Gleison Queiroz para a parte técnica. Então, graças a Deus, no dia 5 de novembro de 1995, a rádio passou a chamar-se Rádio Rural AM Parelhas, né? Pertencente à Diocese. Foi uma beleza, a rádio ficou, porque a rádio antes não tinha muita credibilidade, em termos de que não tinha muito conceito, não sei porquê, os gerentes anteriores não eram bons cumpridores de seus deveres, de suas obrigações. A Diocese moralizou tudo. Aí desde que dia 5 de novembro de 1995 veio também Getúlio Costa como comunicador. Gerente. Veio Getúlio Costa para ser o gerente, o Monsenhor Técio veio, inaugurou a rádio, trouxe Getúlio para ser o gerente depois de Rádio Rural, trouxe também Assis Moraes de Caicó,
trouxe Gleison Queiroz, que ainda está lá, Getúlio também está, e a rádio mudou o conceito, passou a ser uma rádio com credibilidade, até porque uma rádio, quando é política, eu não dou valor à rádio política, porque eu vi o que nós sofremos aqui. A gente só divulgava notícia de um lado. Eu vou contar um detalhe aqui que parece inacreditável. A rádio pertencia ao Grupo Freire. Então veio a campanha de 1990 e os Freire apoiaram para senador o saudoso senador Carlos Alberto. Mas ele não se dá bem com o doutor Ulisses. O doutor Ulisses era o chefe político aqui junto com o doutor Mauro. Então aqui na campanha a rádio já estava no ar, mais ou menos no meio de setembro, no comício lá, doutor Ulisses. Quem votar, doutor Ulisses, por incrível que pareça, apoiou o candidato do PMDB, que era Garibaldo de Alves Filho. Garibaldo para senador disse: quem votar em Carlos Alberto está cuspindo na minha cara. O meu candidato é Garibaldi do PMDB. E o PMDB daqui vibrou, era adversário do sistema daqui. Fernando Veiga, quando falou, disse: doutor Ulisses, me desculpe, mas o nosso candidato em Parelhas é Carlos Alberto, o dono da rádio. Mas o doutor Ulisses pediu para não votar em Carlos Alberto. O resultado, veio a eleição e Garibaldi ganhou aqui em Parelhas. Quando o Garibaldi ganhou, os donos da rádio Telefinale Natal deu resultado aí para governador, deputado federal, estadual, mas de senador não deu resultado. Eu disse: mas deputado, é uma coisa real, o povo votou, o senador Garibaldi Filho teve maioria aqui, nós vamos divulgar todo o resultado, não vamos divulgar o do senador? Que credibilidade dessa raiva? Não, se você não quiser ser demitido, se você quiser demitir, divulga o resultado para ser, tá certo, não precisa do emprego. Resultado. Nós divulgamos aí o resultado da eleição, não divulgando para senador. Doutor Ulisses ligou para cá: Badói, que é porque a rádio não divulga essa coisa. Rapaz, é ordem, mas é possível, é ordem de Fernando Feira, a ordem veio de Natal, não divulgando o resultado. E o gerente, Fernando Feira não disse diretamente disso, o gerente, que era um rapaz casado como era Sérgio Miranda. Ele disse: olha, a ordem é não divulgar para senador. E nós não divulgamos para senador. Então ficamos sem credibilidade. Veio um carnaval e o gerente da rádio, o gerente que era Sérgio Miranda, disse: eu vou promover o carnaval. Eu disse: rapaz, não faça isso não, que eu conheço Parelhas. Você tomar partido por um lado, vai ter um problema muito grande. É mesmo, não, aí promoveu o carnaval. A rádio promoveu o carnaval, divulgou. Aí tinha um bloco Piratas, que o gerente apoiava, e outro bloco era um bloco de Zequinha Belim, de Zequinha Pelelê, o Doutor Ulisses, Miraci. Era um bloco, não sei o que, do samba. Então o bloco Pirata ganhou o desfile. Mas a maioria do povo da cidade era esse outro bloco, Malandro do Santo, talvez esqueci agora o nome. Aí a rádio promoveu o carnaval, promoveu o desfile, foi uma revolta muito grande, porque o Pirata ganhou e o outro não ganhou, e o outro realmente se apresentou melhor, certo? Aí no outro dia de manhã eu cheguei a fazer um noticiário, o gerente estava disse: não fala em carnaval. Eu disse: mas Sérgio, a rádio promoveu o carnaval e hoje, quarta-feira, ele não vai nem dizer que é o carnaval para ele. Diz não. Eu fiquei assim, arrasado. Tudo bem, não divulgava. Aí começaram a chamar da Rádio Pirata. Aí Nelson Freire, que era do grupo dono da rádio, não estava se dando bem com o doutor Ulisses. Então o doutor Ulisses isso depois do carnaval, algum tempo depois, houve um encontro político em Equador, o doutor Ulisses foi e Nelson Freire foi também. Zé Toscano foi com o repórter da rádio para entrevistar. Lá em Equador, o doutor Ulisses fazendo parte da mesa, Nelson Freire também. Então Nelson Freire falou, e como ele não entende de agricultura, ele no discurso dele disse umas besteiras lá. Quando o doutor Ulisses foi falar, disse: o que o deputado Nelson Freire falou aí, nem coentro. Quer dizer que algodão era produzido num tempo que era impossível, sabe?
Doutor Ulisses, como agricultor, criticou. Ele chegou aqui, quando veio de lá, disse: esse homem entregou a mim o nome, o Ulisses Bezerra Potiguar. Esse homem não fala mais nessa rádio. Mas, deputado, não fala não, a rádio é nossa. Toscano chegou, disse, aí Toscano chegando na hora, eu tenho uma entrevista com o doutor, disse: não bota no ar não botou. Certo? E outra coisa, no carnaval, quando Zé Augusto é o presidente do bloco, o bloco Malandro do Samba, um negócio assim, sabe? Era até que tinha samba. O gerente não deixou de falar na quarta-feira assim. Então aconteceu tudo. Então a rádio, você vê o que é rádio política. Eu vou contar uma de rádio política também. Logo quando o doutor Antônio assumiu o governo, o município a primeira vez, eu era adversário dele, mas ele me convidou aqui, antes de tomar posse, para eu fazer um programa da prefeitura. Não falou em política, não chamou para eu virar, certo? Eu era bicudo para ser bacurado. Não falou em política. Foi no dia 23 de dezembro de 92, ele assumiu no dia 1º de janeiro de 93. Mas quando ele assumiu, me tratou tão bem, ele e Aldo Medeiros eu devo muito favor a ele, que me ajudou muito, me tratou tão bem. E eu vou dizer, um dos motivos pelo qual o tratamento que eu passei a ser bacural, que logo quando eles assumiram, a gente estava no expediente, chegou Aldo Medeiros, que era secretário de administração, disse: vocês aqui, o pessoal era Mauricéia, era o irmão de Valdir, tudo bacural. Eu ainda não tinha definido, não. Ele disse: olha, Aldo Medeiros disse: vocês aqui, nós temos aqui uma mulher de um vereador da oposição e um filho de um vereador da oposição, que era Cátia, esposa de Tarcísio, e Edgar, filho de Heraldo, vereador do PFL. Aldo Medeiros disse: nós temos que tratá-los muito bem. Aí eu disse: esse povo é bem intencionado. Aí comecei a me entrosar com o povo, foi quando eu mudei de partido, mas o doutor Antônio não me convidou, nem também exigiu que eu mudasse partido, certo? Me trataram tão bem que eu mudei. Aí fomos fazer um programa do governo Antônio Petronilo da rádio de Cabo Rio Siridó, que era do PMDB. Quando eu fui mais Aldo Filho, chegamos lá, aí uma mulher aqui do hospital tinha brigado com o doutor Rinaldo, disse: como vai que o doutor Rinaldo? Aí Aldo Filho respondeu a ela por telefone: fulana, não vou dizer o nome que ela já morreu, essa rádio não é do PMDB não, é da prefeitura, não pode fazer política aqui não tem nada de briga com você com o Rinaldo não. Aí escanteou. Lucenil chegou para mim, queria que eu esculambasse com o PFL. Eu disse: rapaz, eu não vou fazer isso não, que até bem pouco tempo era assessor do gabinete de Armando Macedo. Até igual disse: não, Badoli tem razão, Badoli não fala nisso não, vamos falar lá antes da prefeitura. Bom, outra coisa, fui fazer um programa lá um dia, chegou o gerente anunciando: vai falar hoje aqui na Rádio Cabugi, parece que 13 horas, aquele que suicidou-se, aquele médico, era doutor, suicidou-se há pouco tempo, doutor Maurino Silva. Mas deixa que a gerência, o gerente não gostava do doutor Maurino, estava rompido com ele, chegou o gerente disse para o locutor da Aurora: Cabo Silva, você está anunciando isso aí? Esse homem não fala nessa rádio de jeito nenhum. Então quando o doutor Maurino já tinha sido anunciado, chegou, aí o gerente teve que ir lá e dizer: rapaz, não pode, ele saiu, foi embora. Quer dizer, a rádio política, ela não tem, o locutor não tem autonomia, certo? Quer dizer que a rádio católica tem uma grande credibilidade e também ela é democrática. A rádio católica é democrática, tem credibilidade, e o senhor, como padre, sabe, que todo mundo que estudou história em geral sabe, que até hoje as maiores organizações administrativas do mundo são duas: a Igreja Católica e os militares. As Forças Armadas no Brasil, todo o país, são as mais organizadas. Não são exige disciplina, tá certo, tem até autorização, mas em termos de organizar, agora a Igreja Católica é democrática, é povo e tem credibilidade no mundo inteiro. Quer dizer que faz 13 anos, indo para os 14 anos de Rádio Rural AM Parelha da família. Agora no dia 5 de novembro de 2009 serão 14 anos da emissora, né?
95, 2005 foi 10, mais 4 anos, 14. 14 anos de rádio rural, de bons serviços prestados a Parelhas e a região. Eu trabalhei na rádio até 2004, saí por culpa minha, o único culpado fui eu. Eu reconheço que o Padre Décio me deu várias chances, eu saí por causa do vício da bebida, porque eu tinha uma dependência química, não era, é do meu organismo, eu não posso beber, porque se eu beber, eu quero beber além do... Aí faltava trabalho, faltava experiência. Mas graças a Deus foi curado. Está rezando, sua esposa me falou, estou Paula. rezando, todo dia de manhã eu rezo o Evangelho, quase toda tarde eu vou para o Terço da Misericórdia, lá na Casa Ágape, ao lado do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Eu só não vou no dia que eu não posso mesmo. Então, até DVD eu conto muita história de Maria Madalena já trouxe, São Paulo. Eu não sabia detalhes de São Paulo. São Paulo era um tirano, né? Antes de se converter, chegou até a cegar, né? São Paulo era um carrasco, não é isso? Aí depois se converteu. Era Saulo, né? Santo Agostinho eu soube desde a universidade, era um depravado, se fosse hoje era um drogado. 30 anos a mãe dele rezou. Aí então ele se converteu. São Tomás de Aquino era um dos doutores da igreja. Era um homem que era muito contra o comerciante que rouba no peso esse negócio. Eu gosto muito da igreja. E a minha mulher aqui que está assistindo tudo, quase toda noite ela vai até pela madrugada, ultimamente não, mas geralmente tá assistindo as canções novas. Ela é fã daquele padre Fábio Melo, um padre Léo que já morreu, né? Ela assiste muito a canção nova. Então eu quero dizer o seguinte, a emissora depois passou para a diocese, que criou credibilidade e trabalha melhor, viu? O noticiário que Joelma faz, alguém andou criticando aí, mas é bem feito, não tem tendência política, ela procura dizer a verdade, somente a verdade. Badoli, então durante todo esse ano, agora teve as novas instalações da Rádio Rural e você também está participando, fazendo história, que foi no dia 13 de fevereiro de 2009, com o atual bispo da Diocese de Caicó, que conseguiu recursos na Alemanha para esse objetivo, para esse intuito, né? O Dom Manuel Delson Pedreira da Cruz. Você estava presente fazendo história mais uma vez com a Rádio Rural. Eu tive a honra de estar aqui em casa. Primeiro João de Flor me convidou. Aí eu disse a Paula, tá certo, nós vamos, mas Getúlio, vamos, se João me convidou, certamente ela está autorizado com Getúlio. Quando é na véspera, quinta-feira à noite aqui, nós estamos aqui, quase 10 horas da noite, Getúlio chega de carro e convida eu e Paula, nós fomos. Mas Larujo, quer dizer que a Rádio Rural em Parelhas, a rádio da família Seridoense, ela tem ajudado também na parte de evangelização para o seu crescimento também na fé e para esse vício, você superar e vencer? Com certeza, inclusive esse slogan, a rádio da família Seridoense, fui eu que inventei. Por quê? Porque eu morava em Salvador, tinha a rádio lá em Excelsior, que é também da Igreja Católica, na época era da Ordem Terceira de São Francisco, hoje é outra instituição, a da Igreja Católica, e isso o bispo, que o bispo é de Feira de Santana, mas morou em Salvador. E eu colaborava lá com a Rádio Excelsior da Bahia, lá chamava Rádio Excelsior da Bahia, a emissora da família baiana, certo? Então aqui comecei a emissora da família baiana, então aquele menino que era Fernandinho, disse, não, vamos a partir de agora adotar esse slogan, a rádio da família Seridoense, quer dizer, a emissora da família Seridoense, com a Rádio Rural, quando passou, antes de ser a Diocese.